No mês de dezembro de 2019, integrantes de um grupo autodenominado de Comando de Insurgência Popular Nacionalista, um braço da família integralista brasileira, assumiu, em vídeo compartilhado pelas redes sociais, a autoria do ataque à bomba à sede da produtora de esquetes cômicas Porta dos Fundos. No vídeo, o grupo se diz incumbido de ser a espada de Deus e que o Brasil é cristão e jamais deixará de ser. Mas quem são os integralistas? O movimento integralista no Brasil teve seu momento de afirmação como partido político nas primeiras décadas do século XX e, mais precisamente, no dia 7 de outubro de 1932, em reunião solene no Teatro Municipal de São Paulo, tendo como mentor político o escritor modernista Plínio Salgado. Eles se declararam defensores de princípios, tendo como orientação a chamada Deus, Pátria e Família. Suas motivações políticas foram a promoção, por meio de intensa propaganda, a elevação moral e cívica da população brasileira, a condenação da noção liberal de representação, substituída pela figura do chefe, um anticomunismo intenso e a implantação no Brasil do Estado integral, meta política de sua organização, a AIB. A desestabilização política desse movimento se deu a partir da instauração da ditadura de Vargas em 1937, quando caiu na ilegalidade. No entanto, os ideais continuaram a ser propagados de forma sistemática, encontrando ênfase a partir da ascensão de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha, ideologias afins com esse pensamento. A AIB seria, portanto, segundo especialistas, uma organização radical, conservadora e violenta, mantenedora de uma postura de intolerância, autoritarismo e desigualdade. O integralista, segundo René Gertz, historiador da revista da História, é fatalmente um adepto do eixo. Os integralistas são inimigos da democracia e, por conseguinte, inimigos da América e do Brasil. Representam, além do mais, perigosa reserva de que os agressores do mundo podem lançar mão dentro de nossas fronteiras. O integralismo é igual ao totalitarismo, o totalitarismo é igual ao eixo. O que propiciou a ostensividade de suas ações desses grupos na atual conjuntura brasileira? Quais são os seus propósitos nos dias de hoje? É sobre isso que a professora Carla Ferretti vai nos esclarecer, professora de História da PUC Minas. Olá, eu sou Carla Ferretti Santiago, sou historiadora, professora de História da PUC Minas, do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bom, hoje a abordagem vai ser sobre o integralismo. E essa abordagem, ela se justifica pelos acontecimentos recentes agora que envolveram o grupo de humor chamado Porta dos Fundos, quando ele lança um programa especial de Natal chamado A Primeira Tentação de Cristo, e que traz aí uma série de questões que envolvem as figuras religiosas de Cristo, de Maria, de José e até a própria imagem de Deus. Bom, este grupo de humor sofreu um ataque à sua sede no Rio de Janeiro com um coquetel Molotov e alguns dias depois este ataque foi assumido por um grupo que fez um vídeo muito semelhante aos vídeos de grupos terroristas, que eles aparecem com a voz, alterada, mas o que chamou a atenção é que este grupo apresenta toda uma imagem e toda uma identidade, pelo menos uma identidade visual, em alguns aspectos também uma identidade ideológica naquilo que eles falaram, com um antigo grupo político brasileiro, que é o integralismo. Então, para que a gente compreenda, e possa fazer alguma analogia do que aconteceu há poucos dias, ainda agora em dezembro, e o integralismo na sua experiência histórica no Brasil, eu começo então tentando esclarecer um pouquinho que grupo foi este no passado brasileiro. Bom, o integralismo é considerado o principal
a principal organização fascista brasileira e que existiu no Brasil na década de 1930. Foi fundado em 1932 por uma série de atores, não é? Inclusive com uma participação bastante importante de intelectuais de relativo renome, não é? No Brasil. Um deles, o que veio a ser o seu principal líder, o Plínio Salgado, que já tinha uma trajetória dentro do movimento modernista. Então o integralismo surge em 1932, reunindo então, não é, uma série de grupos intelectuais e também alguns grupos militares, até alguns deles bastante ligados ao governo de Getúlio Vargas. Esse momento do surgimento do integralismo, ele é importante para entendermos a sua ideologia. O Brasil havia recém saído de uma experiência republicana bastante elitizada. A gente chama, não é, de uma república oligárquica, que é o que é mais conhecido como a República Velha. Esta expressão República Velha foi criada pelo próprio Getúlio Vargas quando procurou afirmar a novidade do seu governo. Esta república, Primeira República, não é, como seria melhor nós dizermos, ela era uma república essencialmente liberal. E o liberalismo está em crise, principalmente após não só a Primeira Guerra Mundial, em termos internacionais, mas também em função da crise de 29, não é? E nós estamos num contexto bastante próximo aí à Grande Depressão do capitalismo e à crise de 29. Há um descrédito, há uma desconfiança em relação às práticas liberais, principalmente as práticas políticas liberais. O que significa isso? Uma descrença em relação aos governos liberais, aos partidos liberais e à forma de agir, né, do debate, da troca de ideias, da ação do parlamento, do voto. Por isso, este grupo político, o integralismo, ele não, ao ser fundado como um partido político, ele inclusive não coloca no seu nome a palavra partido. O nome do partido era Ação Integralista Brasileira. Então, contra uma perspectiva liberal, não é, mais do diálogo, das negociações, os integralistas, como é característica do fascismo, propõem uma ação política. E a ação política que eles propõem não é somente a ação daqueles líderes do partido, mas eles convocam a sociedade, convocam os simpatizantes desta causa a agirem politicamente. Então, a ideia de uma ação é uma ideia extremamente forte nas propostas fascistas. Os fascistas, seja no Brasil, seja internacionalmente, eles acabam trocando aí a perspectiva de uma prática política mais tradicional, tal como se fazia no liberalismo, né, pela perspectiva de que todo cidadão, todo membro da sociedade deve agir na política. E normalmente esta ação é uma ação militar, uma ação violenta, caracterizada pelo confronto, como nós assistimos agora neste episódio recente, não é? Em que houve claramente uma ação de violência como resposta a talvez, né, eles se sentiram feridos nos seus ideais. Bom, então, nesse aspecto, nós temos uma proximidade muito grande, não é, entre o integralismo, tal como ele foi a experiência histórica, não é, que é este movimento fascista brasileiro claramente antiliberal e que propõe, não é, outras formas de agir no campo da política, no campo da vida em sociedade, com aquilo que nós assistimos recentemente no Brasil, quando nós vimos uma ação
não é? Uma ação violenta não praticada por militares, mas praticadas por pessoas da sociedade civil. Bom, outro elemento que nos possibilita fazer uma comparação entre, não é, o integralismo do passado e aquilo que nós assistimos há poucos dias no Brasil, diz respeito à simbologia. Muita gente, inclusive, veio me perguntar o que significava aquela bandeira, aquele símbolo. Os integralistas, como todo grupo fascista nos anos 20, nos anos 30, até a Segunda Guerra Mundial, normalmente se portam e se vestem como militares. Eles vestem um uniforme. O uniforme dos integralistas é um uniforme verde. É claro que isto tem a ver com as cores, né, da bandeira do Brasil, as cores da nacionalidade, é um movimento ultranacionalista. Usa como símbolo um sigma, a letra grega sigma, que significa a ideia da unidade, não é? Do somatório. Então, é bastante semelhante ao feixe que deu origem ao fascismo italiano. Uma nação unitária, uma nação coesa, é uma nação forte. Daí este símbolo que foi usado no passado e repetido agora recentemente. Há também uma saudação na ação integralista dos anos 30, que é quase que um grito de guerra indígena, que é uma saudação Anauê, a palavra Anauê. Então eles faziam aquele gesto típico do fascismo, não é? De erguer os braços e saudarem uns aos outros e saudarem o líder com esse chamado indígena Anauê. O integralismo, no passado, ele foi um movimento que também teve um forte vínculo com as questões religiosas, além do nacionalismo, um apreço, não é, pela questão religiosa, pelo catolicismo, tanto que seu lema era Deus, Pátria e Família. Coisa que nós vimos repetir agora, não é? Porque que há esta manifestação contemporânea de um grupo que pelo menos se autodenomina um grupo integralista, porque as questões religiosas que envolvem o cristianismo e o catolicismo foram tocadas neste especial de fim de ano deste grupo, não é, Porta dos Fundos. Então há uma série de semelhanças, é claro que nós estamos em contextos diferentes e, portanto, toda vez que se fala ou de um ressurgimento, uma ressurgência de propostas fascistas e nesta sua expressão, que é o integralismo, nós costumamos usar a palavra, não é, inicial, o adjetivo inicial de um neo-integralismo, porque estamos em outro contexto. O que há talvez de semelhante do contexto atual para este do passado, quando o fascismo foi uma proposta bastante forte no mundo inteiro e chegou a ser bastante forte no Brasil. A descrença com as práticas políticas tradicionais e hoje, além de práticas políticas liberais, como foi no passado, nós também poderíamos classificar como práticas políticas democráticas. Estes grupos não são grupos democráticos, não apostam na democracia e na lógica da ação política democrática que pressupõe o respeito e o diálogo, né? São grupos que, mais uma vez, demonstram a principal característica do fascismo, que é a ação violenta por parte dos membros da sociedade. Eu desejo que, assim como no passado, isto passe rapidamente. Este neo-integralismo, este neo-fascismo passe rapidamente e que a democracia sobreviva com muita força.